Muito bem, vamos falar agora sobre a dupla de ataque, que é uma grande responsável por essa arrancada aí do Corinthians, né? Não só a dupla, mas eles vêm fazendo muita diferença, que é o Yuri Alberto e o Memphis. Desde a chegada do Memphis, parece que tudo mudou no Corinthians. Ele e o Yuri juntos já fizeram 17 gols para o Corinthians, seja balançando as redes ou dando assistências. E nos últimos 11 jogos, eles só não atuaram juntos em 3, que foi na vitória sobre o Atlético Goianiense, foi justamente quando o Memphis estreou no lugar do Yuri Alberto, na vitória sobre o Cuiabá, que o Yuri estava suspenso, e sobre o Vasco, em que nenhum atuou. E me chama a atenção, Casão, como os dois se encaixaram, né? E como a chegada do Memphis também potencializou o futebol do Yuri Alberto. É legal ver os dois juntos, é uma sintonia aí que vem dando muito certo. Olha, eu acho que o Memphis era estilo de jogador que faltava para a evolução do Corinthians técnica surgir de vez. O time já estava tentando andar, a coisa não dava certo porque não fazia gols e tomava muitos gols, né? Eu acho assim, a presença do Memphis ali, ele facilitou, ajudou muito o desempenho do Yuri Alberto, mas também o do Galo. Porque antes de chegar o Memphis, o Yuri Alberto tinha que sair do jogo, tinha que sair pro jogo, tinha que pedir uma tabela, tinha que tentar armar uma jogada, ele tinha que segurar a bola de costas, e não é a dele. E essas críticas, todas as críticas que ele recebeu naquela época, era por causa desse tipo de jogo que ele não conseguia fazer. E as críticas eram justas, não é que as coisas mudaram. Agora, o que ele está fazendo agora não muda o que aconteceu no primeiro semestre. Mas a relação era, ele não tem aquela característica que o time estava exigindo dele antes do Memphis chegar. No caso do Garro, o Garro era sobrecarregado na fase de criação de jogada. Então, o adversário, além do Corinthians não estar jogando, que não estava jogando bem, não tinha ainda uma consistência, você marcava o Garro, você colava nas costas do Yuri Alberto, levava ele para o meio campo, nada acontecia. Faltava um personagem ali que fazia esse meio, né, entre os dois e também dividisse toda a atenção da defesa do time adversário. E foi o Memphis. O Memphis faz gol e cria jogadas também. Então, o Garro não está mais sobrecarregado. Os olhos do adversário não é só marcar o Garro agora que o Corinthians não cria mais nada. Isso não é mais verdade. Você marca o Garro, você tem o Memphis, você tem o Yuri Alberto na condição que ele sabe jogar, na posição que ele sabe jogar, é receber na frente, é finalizar, é ir para cima do zagueiro, é ficar perto da área ali, não voltar tanto ao meio campo que não há mais necessidade. Quem faz esse papel é o Memphis, quem vai buscar a bola mais lá atrás é o Garro, e aí assim, vamos lá, esse time conseguiu absorver a energia da torcida do Corinthians, que estava acompanhando e acompanha o time desde o início, e mesmo na fase ruim, lotava o estádio, e o time não conseguia absorver aquilo que a torcida passava para dentro do campo, né? De repente, aconteceu uma simbiose de energia ali. A energia da arquibancada foi para o campo e a do campo foi para a arquibancada. Não é só por causa dos resultados. Não é assim, começou. Quando ganha, tudo muda. Não é só ganhar. O time está jogando bem. Jogadores que estavam descartados estão jogando bem, né? Jogadores que foram contratados caíram bem nesse meio campo, como o Carrilho, como o Jimenez, Alex Santana voltando depois de contusão, que ele estava bem antes de se machucar. Enfim, o Corinthians hoje tem consistência, mas tem um time, né? Tem um time. É esse que está jogando, né? Para o ano que vem, as coisas têm que modificar. Eu acho que tem que fortalecer mais, eu acho que tem que manter os jogadores, alguns jogadores que vão ser atacados por outras equipes, né, com uma condição financeira melhor. Enfim, o Corinthians tem um grande trabalho pela frente, mas não dá para negar, é inegável que essa arrancada faz 2 meses que o Corinthians vem vencendo todo mundo. O Corinthians ganhou todos os confrontos diretos, gente. O Corinthians ganhou todos os confrontos diretos. Você pega... já faz umas 3 semanas que eu tô falando o seguinte: do São Paulo para baixo, o Corinthians é o que joga melhor. E é o que joga melhor. E é aquele que pegou... Os confrontos do Corinthians foram mudando, né? Vocês perceberam? Era para fugir do rebaixamento, era para se distanciar da zona do rebaixamento, começou para entrar na linha de pré-Libertadores, e agora está lutando para Libertadores, porque ele ganhou de todos
todos os concorrentes. O campeonato do Corinthians, que ele estava em último, quase, né? Estava na zona de rebaixamento, ele está sendo campeão. Porque do São Paulo para baixo era o campeonato do Corinthians. Virou o campeonato do Corinthians. E o Corinthians está na frente de todo mundo. Porque está jogando mais mesmo. Chama muita atenção essa arrancada do time que brigava para não cair, agora está praticamente na... Os campeonatos, dentro de um campeonato, são diferentes, né? Conforme começa o campeonato, você tem aquela turma que está lutando pelo título, aí começa a aparecer aquela turma que está lutando pela Libertadores direta, aí aparece aquela que está lutando pelo pré-Libertadores, tem aqueles que não acontece nada e aquela turma de baixo. O Corinthians ficou mais da metade do campeonato na turma de baixo. O Corinthians disputou um campeonato, a maior parte do campeonato foi para fugir do rebaixamento. De repente, ele começou a ver a possibilidade de lutar por outras coisas por causa dos confrontos. O Corinthians ganhou de todo mundo. Sim, cada um tem seu objetivo no campeonato, né? Ô, Danilo, falando ainda sobre o Memphis, a gente tem agora uma arte sobre o desempenho do Memphis, né? O que ele tem feito nesse time do Corinthians, porque tem muito pouco tempo de Corinthians e ele já chegou não só com essa sinergia com a torcida, ele já se enfronhou aí já para entender o que é o ser corintiano, já frequenta os lugares que o corintiano vai, já está nessa simbiose com a torcida. Ontem ele chegou com o óculos todo bonitão ali, né, também todo cheio de estilo. Então ele já está curtindo muito esse momento e em campo isso vem sendo mais do que demonstrado. Então são 13 jogos, 6 gols, 4 assistências e ele levou 4 cartões amarelos também nesse período. É muito pouco tempo para apresentar uma mudança tão grande, né? Já dá para dizer que é uma contratação certeira e que o Casão falou um pouco sobre isso. Como que você vê o Memphis também nessa evolução do Yuri Alberto? O Memphis, até a gente falou um pouquinho antes no começo do programa, o Memphis está nesse auge físico, nesse auge técnico e, sem dúvida nenhuma, pelo menos nesses 6 meses, é uma contratação que se paga e livrou o Corinthians da parte de baixo da tabela, o que seria uma catástrofe, né, como a gente sempre disse, e ajudou o Corinthians a usar o peso da camisa para subir e não para descer. A gente sempre fala, times grandes, times do tamanho do Corinthians, quando ficam na parte de baixo da tabela e começam a lutar contra o rebaixamento, a perna pesa mais, a camisa atrapalha e não ajuda. E o Corinthians conseguiu, como disse o Casão, vencendo os confrontos diretos, fazer com que o peso da camisa fosse usado para a parte boa. E a torcida também, eu tinha destacado o grupo e o Ramon Dias por conseguirem se blindar de toda essa questão fora de campo, de toda a briga que está rolando no Parque São Jorge, de impeachment para lá e impeachment para cá. Temos também que exaltar a torcida. Realmente a torcida do Corinthians deu show em toda essa temporada, lotou a arena o tempo inteiro, deixou de lado, é verdade que a Gaviões apoiou o Augusto, mas o resto, a torcida que a gente chama de comum, né, a torcida comum estava apoiando o time, apoiando o Ramon Dias, não estava muito aí em relação ao Augusto, se ia ter impeachment para lá e impeachment para cá, estava apoiando o time e deu muito certo. E o Memphis até agora se pagou, e como você disse, Luísa, eu gosto muito quando o jogador chega e ele se adapta rápido, não só à questão do campo, à questão técnica, ele se adaptou também à questão fora de campo, ele visita comunidades, ele vai para cidades diferentes, ele se envolve com a cultura do Brasil, com a cultura aqui de São Paulo. Ele é um jogador realmente que mostra uma inteligência fora de campo muito além do que a gente está acostumado, né? Antigamente, quando a Luísa, a gente visitava os CTs, a gente conseguia ter contato com o jogador, quando o Casão era jogador, a gente tinha esse tipo de contato, a gente via jogador fazendo coisas fora do campo, era mais comum. Nos últimos tempos, em que os times ficaram mais blindados, os treinos fechados, a gente vê muita coisa muito fechado, né? Assim, o jogador vai dar uma entrevistinha coletiva para a TV do clube, não fala com ninguém, entra em campo, depois da entrevista na zona mista ali, acabou. Antigamente tinha aposta para lá, visita para cá, o cara ia na comunidade, o cara fazia música com a torcida. O Memphis, ele chega com esse jeitão, fazendo visitas para todo lugar. Então ele é uma figura muito bacana também fora de campo. E tomara que mantenha esse ritmo e que o Corinthians consiga explorar isso pro ano que vem, porque para esse ano, dever cumprido para o Memphis. Muito bem, a gente